E aí, meus amores? Sou Janaína Alencar e esse aqui é meu canal de cinema. Basicamente a história de duas mulheres, a Elizabeth Vogler e a Alma. A Elizabeth Vogler ela é uma renomada atriz, acontece uma alteração na psique dela e ela acaba não conseguindo mais falar, mais se expressar. E a Alma, que seria aí a segunda mulher, ela é a enfermeira encarregada de cuidar da Elizabeth. As duas mulheres são interpretadas pela Liv Ullmann, que seria Elizabeth Vogler, e a Alma interpretada pela atriz Bibi Andersson. E a médica que cuida do caso dela acaba cedendo a casa de praia, né, pra ela ir com a enfermeira, e as duas mulheres vão pra casa pra Elizabeth ter esse momento de reclusão, esse momento pra ela se cuidar. E lá no começo do filme a gente vê uma criança aparecendo, ao fundo um rosto de uma mulher, e a criança tateando o rosto dessa mulher, e aparentemente essa mulher é a Elizabeth, e aí a gente já começa a ter alguns questionamentos do que poderia ser o porquê da Elizabeth estar dessa maneira. Lá na praia, a relação das duas começa a se estreitar. A Elizabeth em nenhum momento ali esboça, né, nenhuma palavra, ela não comunica, ela não fala nada, e a gente não sabe o que de fato aconteceu, o que de fato ela viu, o que ela vivenciou pra estar passando por aquela situação na qual ela se encontra. Ao longo da trama, a ligação das duas mulheres vai se estreitando cada vez mais, né, muito mais além do que enfermeira e paciente, e essa conexão dá espaço para um relacionamento totalmente fora do comum. Porque a obra nos apresenta um olhar inusitado sobre a mente humana. E a gente pode chegar e observar nas duas personagens, né? Qual é a pauta direta ali? E o que se pode ter dessa pauta direta seria o que você é com os outros e o que você realmente é. Quem somos nós quando estamos sozinhos, quando estamos num ambiente em que ninguém nos vê? Será que o diretor ele gostaria de trazer essa ideia à tona ou seria só mais uma interpretação ali de tantas possíveis, né? Outro ponto que eu achei que ele poderia também tentar nos passar seria que somos indivíduos socialmente inseridos ali no coletivo, temos que ter comportamento socialmente aceito. Quando a gente não quer ter isso, quando a gente quer ter outra coisa que se espera da gente, como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com o que a gente é de fato e com o que a gente passa pro externo? E aí de todos esses questionamentos a gente pode pensar, será que aí é o ponto que trazem as frustrações mundanas dos seres humanos? A gente vai percebendo, na medida que as duas vão se conhecendo, na medida que as duas vão se aprofundando, esses questionamentos vão sendo muito inseridos ali. A Alma ela vai cada vez mais falando na trama, né? Ela vai cada vez mais se abrindo pra Elizabeth. Qual é o ponto que Bergman poderia passar ali pra gente? Será que a reclusão na praia seria uma fuga das situações que não se quer enfrentar? Ou seria uma fuga de si mesmo? Seria uma fuga do externo ou seria uma fuga do interno? A diferença do ser são coisas duais, são duas coisas em uma mesma situação, em uma mesma pessoa. Tem um momento que a Alma, né, ela acaba contando uma aventura sexual que ela teve e à medida que a gente vai observando a personagem, a gente vê que ela tem alguns pontos de estresse, alguns pontos de inconformismo com a vida dela e quando ela conta da situação, da aventura sexual que ela teve, ela conta como se tivesse sido algo muito especial pra ela, algo diferente, algo que ela se sentiu bem, que ela se sentiu confiante, pelo menos é essa a impressão que ela nos passa. E aí, por elas acabarem se conectando, elas acabam se espelhando e ao mesmo tempo que elas se espelham, elas são um complemento uma da outra. Mas é um complemento diferenciado, porque uma das bases do bom relacionamento humano é a comunicação. E aí no decorrer das cenas ali do filme, né, de uma forma muito bem arquitetada, o Bergman vai trazendo o aprofundamento da convivência entre duas pessoas, né? Quando você conhece uma pessoa e aí você vai se aprofundando nela, você vai conhecendo não só o lado positivo dela, mas o lado negativo. E por conhecer esse lado negativo, e aí vão surgindo possíveis estresses, as possíveis não concordâncias. E aí a gente se pergunta, será que Alma é o interior de Elizabeth? Ou Elizabeth é o interior de Alma? Será que as duas são uma só? E tem um momento ali muito interessante na cena, que até a quarta parede é quebrada, a gente acaba participando de uma maneira bem mais intensa ali da cena, e a gente percebe que elas mexem, movem a cabeça de forma que elas acabam criando como se fosse uma fusão, como se as duas estivessem conectadas, né? Seria uma alusão de que as duas são a mesma coisa? Dois viés também que são apresentados na trama. Bergman trata de uma maneira um tanto quanto delicada, seria o relacionamento ali da personagem com o marido dela e com a maternidade. É um ponto muito delicado da personagem.
personagem. E conhecendo, né, as obras de Bergman, sabendo de todo o estilo dele, sabendo de toda a profundidade que ele cria dentro das histórias, a gente sabe que toda a história não é nada por acaso. Foi muito bem arquitetada, foi muito bem planejada e executada. A trama foi lançada na década de 60, né, em 1966, e esse período foi um período muito importante para o cinema. Foi um período em que o cinema ele não só entretia, ele questionava e muito. Foi o período mais precisamente que surgiu lá no Velho Vague, na França. Bergman bebeu muito dessa água, então esse tempo e espaço da década de 60, ele vinha estimulado de um pós-guerra, já sendo trabalhado nas obras seguintes, porque ele trabalhou temas muito importantes para a sociedade. As questões existencialistas do ser humano e a ascensão da mulher não só no ambiente de trabalho, mas na vida pessoal dela, né? E esse período ele não só foi marcante no quesito de trazer todos esses questionamentos sociais ao qual o cinema vem trazendo desde lá de trás. E esse período foi marcante também porque ele despontou diretores como Truffaut, como Fellini, como Bergman e Godard. E foi um dos nomes mais importantes aí, né, da década de 50, de 60, um dos pioneiros da Nouvelle Vague, que foi um dos movimentos artísticos do cinema que mais trouxe questionamentos dos comportamentos e da mente humana. E Bergman, ele não só bebeu dessa fonte, mas ele trouxe a mais, ele trouxe como se fosse uma poesia. A gente vê muita alegoria em alguns momentos. E essas simbologias, né, elas são de fato os próprios personagens, né? E ao final a gente só percebe quão enigmático, quão poético, rico e profundo é a obra de Bergman, né? E só abre ali para muitas possibilidades. Por isso que lá no início eu falei que teria aqui várias interpretações. Pode ser mais uma forma de interpretar ou não. E sem dúvidas a obra de Bergman é como se fosse uma pintura em movimento. E Bergman, né, gente? Vamos falar um pouquinho dele aí, né? Ele é um dos diretores aí que mais fez sucesso lá da década de 50 pra cá, né? Ele é um dos caras aí que mais trabalhou. Dizem, né, as pesquisas que ele trabalhou demais. Ele era um cara muito focado no trabalho. Ele não teve muita vida pessoal, não se dedicava à família. E ele foi um verdadeiro ícone pra dramaturgia e para o cinema mundial. Ele acabou se tornando, né? Por tanto trabalho, muitas vezes ele ia trabalhar doente. Todo esse perfil, esse estilo de trabalho, ele criou mais de 70 obras, séries voltadas pra TV, filmes e peças de teatro. E foi um desses momentos um pouco mais difíceis da carreira dele, da vida pessoal, que ele ficou doente, né? Pegou uma pneumonia, ficou muito debilitado com essa pneumonia. Ele até pensou, nossa, será que eu vou continuar fazendo filmes? Veio esse questionamento na mente dele. E foi nesse momento aí que ele começou a escrever Persona. E se a gente vai buscar saber sobre o Bergman, a gente escuta ele dizer que o público dele sempre foi o feminino, ele sempre fez filmes voltados para o universo da mulher. Ele é um dos diretores que trazem esse foco para o universo feminino, assim como o Almodóvar. Pedro Almodóvar também já citou, né, que o foco dele das histórias são as mulheres. Ele chegou a dizer também que as mulheres que ele viveu, que ele teve contato, né, as mulheres da vida dele, trouxeram todo esse interesse, e não só o interesse, mas o desejo de realmente trabalhar e ilustrar em suas obras. E a fotografia de Bergman é muito interessante, né, porque a gente vê ali momentos, a gente vê não só a fotografia ali do movimento, mas a estática, a gente vê um conteúdo mais minimalista, fazendo uma alusão ali ao comportamento que já estava se desenrolando com a personagem. Como todo criador audiovisual que tem um aprofundamento ali em seus trabalhos, a gente vê que tem muitas figuras ali, tem muitas simbologias, e se a gente for pesquisar no dicionário para tentar entender como que é o significado de persona, segundo Jung, persona é a personalidade que o indivíduo apresenta às outras pessoas, mas que na verdade não é a real. E aí a gente pode tentar fazer algum tipo de referência para a história como um todo. E alma, que é o nome da personagem, que a gente sabe muito bem, já tem, né, algumas pré-definições aí na nossa mente. E segundo o dicionário, seria o princípio espiritual do homem que se opõe ao corpo, ou, em outro significado também, pelo dicionário, poderia ser qualidades morais boas ou más, coisas que a gente poderia muito bem tentar interpretar dentro da história do Bergman. Mas é isso, gente. Se vocês conhecem a obra, se vocês já ouviram falar do diretor, me deixe saber, conta aqui nos comentários, curte, comenta e compartilha. Grande beijo. Tchau.